você conhecer, pesquisa na internet, você vai ficar curioso. Você vai falar, não é possível. Parece muito, você conhece, né? Obrigado, querido. Tá bom? 2 Coríntios 12, verso 1, você já quis ler, já leu esse texto e já se perguntou sobre ele. Paulo começa falando assim, não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me, mas eu passarei as visões e as revelações do Senhor. Eu conheci um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou fora do corpo eu não posso dizer, Deus sabe. Tal homem foi arrebatado ao terceiro céu. Nesses 2 dias falamos muito sobre o terceiro céu. Não é sobre isso o tema hoje. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Já sabemos que o paraíso é no terceiro céu. E ouviu palavras indescritíveis que a homem não é lícito proferir. Aí você fala, Paulo está falando de outra pessoa? Estaria, mas aqui ele começa falando que esse homem é ele. Do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Porque embora eu desejasse gloriar-me, agora está falando que é ele. Eu não seria um tolo, porque diria a verdade, mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê ou que ouve. E para que eu não me exaltasse acima da medida pela abundância das revelações, era ele o homem. Foi-me dado um espinho na carne, e olha o que ele usa o termo, um mensageiro do diabo, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essas coisas, supliquei ao Senhor por 3 vezes, para que afastasse de mim. E ele me disse, a minha graça te basta, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Uau! De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Bom, irmãos, não é um texto de fácil entendimento. O próprio Pedro dizia que o que Paulo escrevia só ele entendia. Se Pedro não entendia, fica difícil para nós compreender muitas coisas que Paulo falava. Por isso que raramente você vai ver pregadores pregando as cartas de Paulo. É raro, mas eu gosto muito. E quando eu vou ler a Bíblia, uma das coisas que eu ensinei aqui, eu oro antes. É diferente você ler a Bíblia sem orar e ler a Bíblia depois de orar. Porque quando você lê, você tem a revelação e o entendimento da parte de Deus. E uma das coisas que eu quero analisar com você aqui, em primeiro lugar, olhar a vida do apóstolo Paulo e entender algo extremamente profundo nesse texto. Paulo tinha aqui, como nós observamos, um problema muito sério e nós não sabemos ao certo qual é esse problema. Mas esse problema é chamado por ele de espinho na carne e eu gosto mais do termo que ele usa. Espinho na carne é uma metáfora, mas o que ele usa de fato é a palavra mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro é anjo, é melahim. De fato, Paulo fala que tinha um anjo do diabo, que ele usa metaforicamente a palavra espinho na carne, ou seja, uma coisa que não me deixa em paz, que me faz sofrer. E em todos os lugares que ele ia, que ele chegava, lá estava esse anjo do diabo. E ele usa o termo, para me esbofetear na face. Então, provavelmente, era uma coisa que incomodava muito, uma humilhação terrível. Nesse ponto aqui, nós entendemos que Paulo deixa claro que estava tirando a paz dele. De tal forma que ele diz que ele orou a Deus por 3 vezes para que o Senhor desviasse esse mensageiro de Satanás. E o Senhor responde a Paulo o mimimi dele com uma frase, a minha graça te basta. E essa frase, a minha graça te basta, em alguns Bíblias já está a definição. É tudo que você precisa. O Senhor está dizendo, não adianta você ficar chorando, murmurando os seus problemas. Eu sou suficiente para você. Simples assim. Não há mais o que se falar.
Mas o contexto que nós pegamos aqui, porque a minha graça te basta, o Senhor explica a Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aqui temos um ponto muito importante no texto. Preste muita atenção. O que isso significa? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em grande parte, quando alguém vai pregar esse texto, usam ele para darem licença ao pecado. Eles entendem esse texto, e isso é uma errata, o que eu vou falar agora, mais ou menos assim, que Deus estava dizendo para Paulo não se importar com uma espécie de fraqueza que eles interpretam por pecado. Até algumas traduções da Bíblia tiraram a palavra pecado e colocaram a palavra fraqueza. Tiraram a palavra inferno e colocaram a palavra disciplina, para não ofender muito. As pessoas passam a vida ofendendo a Deus com seus pecados e não querem que a verdade ofenda eles. Deus ofende a mente para alcançar o coração. Se a verdade não ofender você, a mentira te conquistou. E eles interpretam isso, e eu menciono isso como uma errata, mais ou menos assim: Deus não liga para o seu pecado, Paulo, pois o poder se aperfeiçoa a partir dessa fraqueza. Então, ainda esses dias eu vi uma publicação sobre isso, de um pastor dizendo para os irmãos não se preocuparem com seus pecados, porque quanto mais pecado tivesse numa igreja, mais o poder de Deus iria aperfeiçoar. Você escandalizou, né? Alguns escandalizaram, outros nem tanto. Mas eu posso te afirmar uma coisa, não é isso, não mesmo. E o que é? A palavra grega para poder aqui, mencionado poder, se aperfeiçoa na fraqueza, é a palavra dunamis, de onde veio a nossa palavra dinamite, de fato, poder do alto. Ela está também em Atos 1:18, Atos 1:8. Recebereis dunamis. E no grego da Septuaginta, o koiné, a palavra nem é dunamis, é energemata, de onde veio a nossa palavra energia. Ok? E em Atos 1:8 diz, recebereis dunamis, ou poder de Deus, ao descer o Espírito Santo. Da primeira vez que eu estive, eu falei a diferença entre poder e pessoa do Espírito. E aí nós aprendemos que esse poder que se aperfeiçoa na fraqueza é, de fato, o mesmo poder de Atos 1:8, o mesmo poder de curar enfermos e expulsar demônios, vos dou poder e autoridade, é um poder para a realização de obras grandiosas. E é o poder que reside e mora na fraqueza. Nós temos aí uma colocação interessante. O Espírito Santo mora no seu espírito, o poder mora na fraqueza. Uau! O Espírito Santo é a pessoa, mora no espírito. O poder é o produto da pessoa, mora na fraqueza. Paulo diz, para que em mim habite o poder, more o poder, a partir da minha fraqueza. De fato, se sabemos que a fraqueza não é uma espécie de pecado, ok. Mas também sabemos que o poder cresce mediante esse antagonismo da fraqueza. Quanto mais essa fraqueza tivermos, mais o poder aumenta. Isso é importante também. Fica evidente a nós que o poder do Espírito Santo necessita da fraqueza do homem para ter uma grande eficiência. Em Romanos 8:26, nós encontramos um texto mais ou menos assim: porque o mesmo Espírito, semelhantemente, nos ajuda em nossa fraqueza. De novo, temos aqui a palavra fraqueza, e é a mesma palavra mencionada por Paulo, é o mesmo autor. Então, cabe a nós identificar uma coisa: que fraqueza é essa? Já que sabemos o poder, que quanto mais fraco eu estiver, e Paulo mencionou isso, quando penso que estou fraco, eu estou forte. Quando penso que estou forte, eu estou fraco. Você precisa entender que Paulo, além de um grande escritor, ele era um baita de um filósofo.
Por isso que não é de fácil interpretação as suas cartas. Ele ensina filosofando, com fundamentos muito profundos. Essa penso que estou forte e penso que estou fraco é uma baita de uma filosofia doutrinária. Você tem que entender o contexto do que Paulo estava falando. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. É uma doutrina em tom de filosofia. Mas é doutrina. Tudo que Paulo fala é doutrina. Ele fala, não estou ensinando vocês filosofia humana. Mas é óbvio que ele era um monstro de um filósofo que palestrava entre os epicureus, os gregos e os romanos, com esse conteúdo. Então, vamos ver aqui o que é essa fraqueza que Paulo menciona, que o Espírito Santo nos ajuda nessa fraqueza, que o poder aumenta a partir e cresce e mora claramente nessa fraqueza. No verso 9 do texto lido, 2 Coríntios 12, ele diz assim no verso 9, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que em mim more e habite o poder de Cristo. Está claro para você que o poder mora no pior de você? Eu acho que às vezes Deus aplica uma peça. Eu às vezes falo, Senhor, eu sou do contra. Você fala, não, você é do contra. A sua ordem não é a minha. Então, qual é a fraqueza aqui mencionada, meus irmãos? Vamos analisar. A palavra fraqueza aqui mencionada é uma palavra grega. E quando o pregador vem e vai usar a raiz da palavra, porque é nesses contextos que precisam. Elas não vão mudar. Tem gente falando, nossa, já agora tudo é do grego, do hebraico. Tá bom. A sua Bíblia veio da onde? E quando a gente vem, não é porque a gente quer se parecer o sabichão, é para trazer luz ao entendimento. Se você vai na raiz, toda a sombra vai embora. O texto para a fraqueza aqui não é, em nenhum momento, hamartia, que é da onde veio a palavra pecado. Hamartia é a palavra errar o alvo ou perder a marca. Nós não temos essa palavra em nenhum dos termos mencionados por Paulo concernentes a fraquezas. A palavra grega é astaneia. Quando lemos tanto em Romanos 8 e 26, quanto em 2ª Epístola aos Coríntios, no capítulo 12, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou o Espírito Santo ajuda a fraqueza. E a palavra astaneia, ela tem o significado e ela tem duas derivações, não tem mais que isso. Eu vou citar as duas derivações e depois o significado primário, porque eu acho que o primário é sempre o que é mais importante. O resto é o que pode ser também. Tá? Primeira palavra que nós encontramos aqui, e pode ser também, é falta de força física, que astaneia significa. Seria, então, essa fraqueza mencionada por Paulo, ou esse espinho na carne, esse mensageiro do diabo, que, na realidade, o mensageiro do diabo usa a fraqueza para esbofeteá-lo. É esse o contexto. A fraqueza não é o mensageiro. O mensageiro usa a fraqueza dele para esbofeteá-lo. É isso que ele está falando. Ele não está dizendo que a fraqueza é o espinho na carne. Ele está dizendo que o mensageiro de Satanás usa a fraqueza e esbofeteia ele com essa fraqueza. São duas coisas distintas. Então, a primeira palavra que encontramos é falta de força física. Veja, pode ser. Paulo já estava velho, quase cego, ou talvez cego, não sabemos ao certo. Apanhou muito, comia mal, dormia mal. Por que não? Pode ser que seja, é ou não é? Pode ser sim que seja uma falta de força.
E esse mensageiro do diabo usava e falava: você não é capaz de viajar, você não tem força para transmitir o evangelho, para com isso. Pode ser que sim, pois está aqui um significado, mas nós temos ainda mais dois. O segundo significado que nós encontramos sobre a palavra astaneia é debilidades naturais do corpo. Opa! Debilidade natural é o quê, gente? Não, aqui não está falando de doença. Doença, aqui está falando, é natural, é deficiência física. Poderia ser uma cegueira? Alguns defendem que sim. Mas vamos analisar uma coisa. Paulo apanhou muito. Aí encaixa a falta de força. Pode ser também uma doença na falta de força. Mas Paulo apanhava muito. 195 açoites só dos judeus. 3 naufrágios, picado de cobra. E a cobra que morria quando picava ele. Você pensa o seguinte. O camarada apanhava mais do que pregava. Se nós encontramos no início das cartas de Paulo, em Atos, ele ficando cego, alguns até defendem que pode ser algo, mas essa palavra, debilidade natural do corpo, e aí sim traz uma acusação terrível do diabo, uma acusação de incapacidade. Não nasci para isso. Mas, se o fosse, Paulo também se sentiria diminuído, e não é o que eu vejo. Muitas vezes, pelo contrário, até eu acho que Paulo exagerava um pouquinho em como ele se amava. Falo mais língua que todos. Entre todos da minha idade eu era o melhor. Tem alguns textos que eu falo: Paulo, se fosse hoje eu ia te chamar de arrogante. E a terceira palavra, que na realidade é a primeira, eu acho que é a que mais faz sentido para a palavra astaneia. E é essa que eu quero debater aqui na nossa homilia. Falta de capacidade requerida para o posto. E por que eu acho que é isso? Pelo contexto de todo o texto do que Paulo está falando. Veja bem, por que Paulo escreveu esse capítulo e por que eu creio que essa fraqueza que ele era acusado é que ele não se sentia capaz para o posto que lhe era posto, de ser apóstolo. E nós vamos encontrar isso em várias de suas cartas, ele mencionando isso. E ele menciona porque, provavelmente, esse mensageiro de Satanás, nós sabemos, não sabemos o que é, usava ou pessoas, ou coisas, ou situações, para jogar na cara de Paulo que ele podia ser inteligente, ser o que for, mas não podia ser apóstolo. E nós encontramos crentes dizendo isso. Crentes. Até apóstolos de Jesus falando isso. Você pode ser um irmão da igreja, um membro, mas não um apóstolo. Eles diziam que ele não era capaz, e os motivos piores é que ele tinha matado os irmãos. Pense comigo o seguinte: você vai congregar numa igreja com o mesmo camarada que mandou queimar sua família. Pior que isso, ele vai ser seu pastor. É disso que nós estamos falando. Paulo foi congregar e se tornou apóstolo e depois pastor de irmãos que ele tinha perseguido. Mas Paulo não foi só a questão de Estevão, não. A Bíblia diz que ele perseguiu, prendeu e matou a igreja de Cristo. Ele tinha um exército só dele, dado pelos hebreus, os judeus, só para perseguir a igreja. A Bíblia chama ele de uma fera incontrolável. E ele diz que ele perseguiu porque ele pensou que ele estava certo. Ele estava com coração sincero. Aí Deus falou assim: se você defende uma coisa errada com coração sincero desse jeito, eu vou te converter. Que dessa maneira você vai defender a fé cristã. Ele estava ignorantemente sincero. É um homem fantástico. Fantástico. E ele dizimava a igreja do Senhor. É esse texto que nós encontramos. Ele passou anos dizimando os cristãos. Quem assistiu o filme do apóstolo Paulo?
Se você não assistiu, vai spoiler, azar o seu, vai para 2 anos o filme. Agora vai spoiler. Você vai querer assistir. A parte mais emocionante do filme, ele passa o filme inteiro sendo martirizado por esse mensageiro. Ele acorda tendo pesadelos com crianças que ele mandou queimar, prender, e o diabo aparece dizendo, você é o culpado. Pessoas dizem, que tipo de apóstolo e etc. Ele tem lembranças dos crentes jogando na cara dele. Eu acredito que esse é o mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. E aí Paulo está na masmorra, foi quando ele escreve essa última carta aos Filipenses e menciona suas últimas palavras, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. E ele está com um sorriso enorme, eu vejo ele escrevendo isso com um baita de sorriso, ele dizendo, chegou a hora da minha partida, eu vou ver o meu Senhor, mas ele não queria ver só o Senhor. O filme consegue retratar bem as cartas de Paulo. Porque quando Paulo chega no céu, aí o filme faz uma boa licença poética. Não está na Bíblia, mas provavelmente é isso. Quem vem recepcionar ele? Estevão. E todos os crentes, crianças, familiares, vêm abraçá-lo. Eu já falo, eu já começo a me emocionar. Porque eu fiquei sentado, a gente fala, o filme é monótono, é um filme histórico. Se você gosta de aventura, vai assistir Avengers. Estou falando de história, irmão. Se você não gosta de ler livro, lê gibi. Se você não gosta de coisa boa, vá ver coisa ruim. E eu fiquei sentado, ali matou a charada do filme para mim. Aí lá longe, depois todos os cristãos que ele matou e perseguiu, recebendo ele, chorando, lá vem, sabe quem? O Senhor. E a hora que Jesus vem, ele vai abraçar, fecha-se as cortinas. E termina o filme assim. É emocionante para nós. Se você não assistiu, o problema é seu. Mas mesmo com esse spoiler, você vai querer assistir agora. Para mim, foi um retrato da vida de Paulo. Por mais que Paulo ganhou muitas almas e só soldados romanos, ele ganhou 14 mil. 14 mil pretorianos. Ele fala, todos vos saúdam, inclusive os nossos irmãos na casa de César. Paulo era um negócio doido. Não podia conversar com ele. Se conversasse, aceitava Jesus. Por isso que exilaram João. Não deixa ninguém ter contato com esses doidos. Eles têm uma coisa mística, mágica, que converte todo mundo. Então, põe de seguro lá, esconde. Acho que eu devia fazer isso com Lula. Aquele homem enfeitiça as pessoas. No caso de Paulo, era poder de Deus. Mas olhe bem, veja bem. Olha a defesa de Paulo no verso 11, para a gente entender realmente que o contexto está falando da incapacidade que ele sentia de não ser apóstolo. Verso 11. Tenho me tornado insensato. Tornei-me tolo em gabar-me, gloriar-me. Vocês me compeliram a isso, porque eu deveria ser, olha o que você está lendo comigo, recomendado por vós. O que você está lendo comigo é que as pessoas não recomendavam ele. Tipo assim, sou muito amigo do Maurício. Maurício, estou aqui na América, me recomenda aí para os seus amigos para pregar? Não, não vou te recomendar. Não confio em você. Olha o texto, eu deveria ser recomendado, visto que em nada fui inferior, e agora você está lendo comigo a palavra superapóstolos. Provavelmente Pedro, Tiago e João, os mega, ultra apóstolos. Paulo disse, eu não sou inferior a Pedro. Literalmente, você está lendo comigo que a crise de Paulo era a fraqueza dele, era a história dele. E ele era esbofeteado pela acusação de tudo que ele fez antes do evangelho. Está claro para os irmãos isso? Você quer ver? Ó? Pois as credenciais do meu apostolado foram apresentadas. Você está vendo que a crise dele aqui é, eu sou apóstolo sim. E ele diz assim, no meio de vocês, como é que as minhas credenciais?
Eu tenho um avião, conta bancária. Eu estou brincando. Minhas credenciais apostólicas é sinais, prodígios e poder miraculosos. E no capítulo 12, temos aqui uma defesa. Olha a defesa dele. Verdadeiramente, os sinais de um apóstolo é igreja grande, dinheiro na conta e um avião. Glória a Deus. É isso? Amém? Ah, não, não é não. Tá assim, ó. Os sinais de um apóstolo foram manifestos entre vocês com paciência, sinais, maravilhas e poder de Deus. Fica claro para nós que o contexto inteiro encontramos Paulo passando a vida dele, tendo que provar que ele era um servo de Deus. Porque aonde ele chegava, alguém dizia, ei, você pode fazer o que você quiser, mas eu sei quem você era. O diabo entrava na boca das pessoas para jogar na cara dele. O passado deles. O que ele fez. Talvez as pessoas gritavam, você mandou matar minha mãe. Imagina Paulo chegar numa igreja, aqui está Paulo, alguém levantar e sair. Você acha que isso não acontecia? Paulo aqui. Irmão, não é fácil você sepultar uma coisa tão grave. Agora se coloque no lugar de Paulo. Ele diz, persegui a igreja do Senhor. Ele diz assim, mas fiz com sinceridade de coração, porque pensava que estava certo. Ele se exime, então, da culpa. Primeiro, ele estava obedecendo o alto comando dos fariseus. O seu chefe, Gamaliel. Ele tinha um exército, ele estava debaixo de ordem. Ok? Agora, é nesse sentido que Deus vem a Paulo, o Senhor Jesus, e diz duas coisas tremendas a ele. Preste atenção. Primeira, a minha graça te basta. Eu amo a palavra graça. Ela é mais linda do que a palavra. O sentido dela tem mais beleza do que a própria palavra. Tudo no nosso ministério começa com graça. A igreja é graça, o instituto é graça. Eu queria pôr o nome da minha filha de Grace, minha esposa não deixou. Tudo. E só ama a graça quem um dia precisou dela. Porque a graça não está ligado a todos. A palavra graça só funciona com quem não vale nada. Por isso que graça é diferente de misericórdia. Misericórdia Deus tem a todos. Graça é só para quem não merece. E o Senhor diz, você é tudo isso de ruim, mas o meu favor imerecido é suficiente a você. Pois o meu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza. O que acontece, meus irmãos, quando a graça basta e o poder começa a fluir da fraqueza? Quanto mais doente você for, mais poder vai fluir. Não está falando de pecado. Pode ser físico, pode ser sua maneira de falar, pode ser um passado que você não consegue superar, mas não é pecado. O texto está sugerindo o quê? Quanto mais triste for a sua história, mais o poder de Deus vai aumentar. O texto está dizendo, se você tiver uma deficiência física, o poder aumenta poderosamente. Quem não conhece a história de um dos maiores evangelistas do mundo hoje, que não tem braços e não tem pernas? Então, eu esqueci o nome dele, é Nick. Fantástico. Ele, em um culto na Noruega, ganhou 40 mil pessoas para Jesus. Ele não tem braços e pernas. O Senhor está dizendo, você se sente fraco, você tem uma fraqueza, eu quero usar a sua fraqueza. Quem aqui tem uma fraqueza? O Senhor quer usar a sua fraqueza. Essa fraqueza, não pecado, ela é importante para Deus. Ela precisa existir para que o poder comece lá a movimentar. E a partir desse ninho chamado fraqueza, o poder começa a construir a sua capacidade. Você não tem um dom, ele vem e te dá esse dom. Eu não sei falar, ele vem e lhe capacita a falar. Eu tenho dores físicas, ele vem e me cura.
Eu tenho complexos. Ele vem mentir esse complexo. Irmãos, a Bíblia não é um livro de pessoas perfeitas. A Bíblia é um livro de pessoas improváveis. Quase a Bíblia toda foi inaugurada com 3 assassinos. 70% da Bíblia foi escrita por 3 assassinos, desculpa. Moisés, Paulo e Davi. Mas não apenas isso, o paraíso foi inaugurado com um ladrão. Você tem uma fraqueza? Deus quer usar a sua fraqueza para impactar o mundo. Eu vou concluir aqui, mas antes eu quero fazer uma outra transição. O poder funciona mediante a fraqueza, mas ele também é revelado na ou a Bíblia usa o termo abundante graça. Superabundante graça. Por isso que Paulo usa 2 textos que são distorcidos. Por exemplo, Romanos 5:20, nós lemos assim: sobreveio a lei para que o pecado se ressaltasse, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Está aí mais um texto mal interpretado. Por mais uma vez, eles entendem esse texto como que Deus não se importasse com o seu pecado. E esses dias eu vi um pastor pregando: irmão, quanto mais pecado tiver aqui, mais graça vai ter. Assim que eles interpretam. Então vamos pecar muito, para que tenha muita graça. Você já pensou isso alguma vez, eu acho? Eu pequei, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas é isso que Paulo está falando? O que significa? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Presta atenção. Vamos analisar sobre os olhos da Bíblia a vida de Davi. O pecado de Davi foi vergonhoso, destrutivo, destruiu sua família, quase destruiu a nação. Literalmente o pecado abundou ali. Uma vergonha. Davi talvez não serviria para ser pastor da sua família. Você iria na igreja do pastor Davi e da missionária Betseba? Qual a igreja, seu irmão? Lá do pastor Davi, a esposa Bet do quê? Talvez Davi não serviria para ser líder de célula, guardador de carro em alguma igreja. O que Davi fez é uma vergonha. Ele olhou para Betseba, aquela coisa mais linda do mundo. E alguém me pergunta: como é que o senhor sabe? Porque mulher feia não é tentação, é assombração. E ele ficou assim vislumbrado e caiu e desgraçou a nação, desgraçou a família dele, veio pecado, vem incesto, vem assassinato, pronto. Uma desgraceira toda. Eu tenho que dar vontade de enfiar a mão na orelha de Davi, mas depois eu lembro que ela é tão bonzinha. Se Deus tem assim esse amor por Davi. Mas o que Davi fez é grave, gente. O cara é o fura-olho da Bíblia. Ele matou uma pessoa de super confiança para ficar com a mulher dele. E pior, falou para a nação: olha, a lei diz que quando a sua cunhada fica viúva, você casa com ela. E Urias, para mim, era como irmão. Ela, inclusive, está grávida. Gente, que cara é esse, gente? Eu vou casar, e a nação, gente, que coisa linda, Davi casou com a viúva, que atitude, ele não precisa, ele tem 200 concubinas. Posou de herói. O que eu faço com um cara desse? Você está com raiva dele? Então eu vou parar de falar. Mas vamos lá. O pecado superabundou na vida de Davi. Mas aonde a graça superabundou? Naquele pecado, naquilo ali? Vou te explicar. Davi tinha 19 filhos, com várias de suas concubinas. E quando ele foi escolher um sucessor, quem Deus mandou ele escolher? Quem era Salomão? Da Patifona. Você lembra? Quando José foi na casa de Potifar, uma patifona também tentou ele. Betseba é a patifona, eu chamo de carabina de matar crente. Tem crente que não morre por carabina, morre por canhão mesmo. Olha, preste atenção. A patifona,
vulgo Betseba, quando Deus quis escolher um rei, quem que ele escolhe? Ele escolhe o Salomão. Gente, quem era Salomão? Filho desse relacionamento pecaminoso. Aí eu falo, Senhor, eu queria entender sua cabecinha. Com tanto filho, mulheres fiéis, ele devia ter um monte de filhinhos bonzinhos. Vai escolher Salomão. Aí eu te pergunto, aonde eu vejo superabundar da graça na história de Davi? Porque até Salomão morre feiticeiro. Da linhagem de Davi, só ele não foi bruxo. Dos reis, todos se tornaram adoradores de demônios. E Deus, quando rasga o reino de Salomão, dando para Jeroboão 11, com a tribo dele e outros 10, ele diz para Jeroboão, eu vou deixar Judá com Salomão em amor ao meu servo Davi. Como é que eu posso bater em Davi assim, gente? Por causa de Davi, eu não vou tirar Salomão do trono. Aí por isso eu uso o termo judeu, porque existe exatamente a tribo de Judá que ficou com Salomão. Agora escute bem isso, preste bem atenção. Aonde a graça superabundou nessa história? O pecado de Davi foi destrutivo, vergonhoso. Até hoje a gente usa como um péssimo exemplo. Até hoje nós usamos isso com uma situação vexatória, vergonhosa. Mas quando você lê a genealogia de Jesus em Mateus 1, sabe quem é que está lá? Betseba. Lá atrás o pecado superabundou. Quando Jesus nasce, a graça superabundou. Deus tem um negócio na Bíblia que é surpreendente. Diabo, você fez isso? Eu te envergonho nisso. No lugar da sua desonra, ali eu vou te dar dupla honra. Deus não... É exatamente isso. Veja, chega lá no Éden, pecado é uma desgraça. Ele superabunda. O Senhor vem e diz, olha o que aconteceu. O pecado superabundou. O Senhor não disse a Adão o que você fez. Ele disse, Adão, onde você está? Porque posição é melhor do que condição. O que você é diante de Deus importa mais do que o que você tem. E ele disse, aonde você está? Quer dizer, você perdeu sua herança, sua posição diante de mim. E o Senhor vem e diz assim, o pecado superabundou aqui. Mas ele vem e diz para o diabo, desse pecado, dessa semente, vai vir um dele, dela, que vai pisar a sua cabeça e te envergonhar. 2000 anos atrás, lá na frente, nasce Jesus. 2000 anos à frente, lá na cruz, o Senhor Jesus aniquila os principados e potestades, os envergonha para a vergonha. E o Senhor está dizendo, aqui a graça superabundou. O pecado foi vergonhoso. Aqui na cruz a graça se mostra poderosa. Sabe o que você fez no passado? Talvez é uma vergonha. Talvez muita gente até se desviou por causa de pecados de alguns. Até igrejas se fecham com o pecado das pessoas. E as pessoas não conseguem reagir à superabundância do pecado. Elas não conseguem superar seus traumas e medos da culpa. Porque tem traumas e medos que provocam em você. Tem traumas e medos que você traz para você. E elas não conseguem vencer a superabundância do pecado. Eu estou aqui nessa noite para te dizer duas coisas. Primeiro, o seu passado não determina o seu futuro. O que você foi uma tragédia. O que você fez foi vergonhoso. Mas o que pode acontecer para frente pode ser a superabundante graça. Deus é construtor de novas histórias. Você não pode consertar a sua vida, mas Deus pode. Você não pode reparar a sua vida. Toda vez que alguém na Bíblia tentou fazer consertos, ele errou pior. Davi tentou remendar e piorou.
Mas Deus pode. Deus é um Deus tanto de novas histórias, como de situações improváveis. Todos ou quase todos os profetas vieram de mulheres estéreis, de homens incapazes, o poder se aperfeiçoando na fraqueza. Agora você pega a genealogia de Jesus, sabe o que você encontra lá? Você não encontra Noemi, você não encontra Rebeca, você não encontra Ruth, você não encontra profetisas. Na genealogia de Jesus você encontra Tamar, uma prostituta, que se deitou com seu sogro, incestuosa. Raabe, outra prostituta. E a Patifona, a Betseba. Veja se Deus não está matando a cobra com o veneno da cobra. Veja se não é o veneno da cobra que tira o veneno da cobra de você. Veja se Deus não está fazendo, no lugar da desonra, eu dou dupla honra, aonde abunda o pecado, eu venho depois e falo, tá, diabo! O que Deus vai fazer na sua vida, vai te abrir mais sorrisos do que houve derramar de lágrimas. Não deixe o diabo dizer que o que você fez é pior do que o que Deus fará. Não é verdade, porque esta não é a história da Bíblia. Foi feio, foi vergonhoso, mas a alegria que vem mediante um arrependimento profundo, um conserto, um entendimento de correção, um coração ensinável. Porque tem gente que quer mudar de vida, tem gente que quer esconder o que fez. Mas quando eu tenho um coração ensinável, olha a vida de Davi. Davi pecou, agora ele sai do reino para não confrontar o filho, para ele não ter que matar o filho, não estava com medo do filho. E lá vem as pessoas jogando pedra e apedrejando o rei. Aí tem um servo de Davi perigoso, no Simei. Fala, meu senhor, eu vou matar esse cão. Davi fala, não faça nada. Esse é o momento de eu entender que Deus está me punindo. Existe um momento na vida da gente que você tem que interpretar o apedrejamento com humildade. Você fez, foi grave. Se cala. Ah, mas as pessoas abandonam a gente. Na hora que é importante, é pedra, irmão. Aceita a pedra. Esse momento de você entender vai mostrar que Deus vai dizer, não, você merece a superabundante graça. Você foi humilde. E entender que o que você fez é grave. Veja o coraçãozinho. Ele podia matar aquele vagabundo. Ele se escondeu na caverna. Olha a humildade desse homem, aceitou assassinos, bandidos e ladrões e fez um exército. Ele entendeu o tempo do apedrejamento, ele entendeu o tempo da consequência. Pecado não é uma brincadeira. Se você está sendo apedrejado, está sozinho, estão falando de você, entenda que é pedra. Você mereceu isso. Mas isso é dor, é vergonha. O que Deus espera é que você entenda que isso vai passar. E lá na frente tem a superabundante graça. A Bíblia diz que Davi, depois dessa vergonha, nunca mais pecou. Ele é diferente de Saul, ele é diferente de Salomão, ele é diferente de todos os reis. Ele era um profeta. É isso que você precisa entender na Bíblia. Graça não é licença para pecar, é força para vencer. É reconstrução de história. Não é do tipo, posso fazer que a graça superabunde? Não. É entender que ela é a única força que eu tenho para superar meus medos, fobias, traumas, pecados, que eu não consigo vencer. E aqui eu termino com uma rápida história para você. Irmão do teclado, para parecer que está terminando. Eu sou filho dos piores pais do mundo. Nós somos 5 filhos. Meu pai é um homem sério. E muito religioso. Culto todo dia. Ele estudava bem cedinho. E tinha que ir para o culto. E se dormisse, o meu pai mandava os diáconos beliscar a gente. E a gente dizia, resistir os diáconos, eles fugirão de vós. Meu pai viajava muito para cuidar das mais de 160 igrejas.
Nesse dia eu estava dormindo com a minha mãe. Escute, tudo isso está no meu livro Incrível Graça e também no livro Arrependimento Profundo e Eficaz. 3h da manhã eu levantei, minha mãe não estava na cama. Eu tinha 9 anos de idade. Eu saí atrás da minha mãe na casa. Na sala de casa, eu vi ela tendo relação sexual com o co-pastor da igreja. Eu tinha 9 anos de idade. Eu voltei para o quarto, chorei muito e dormi. No outro dia, tudo parecia só um sonho. Meu irmão mais velho, de 10 anos, falei, cara, aconteceu isso. Ele falou, cara, isso é coisa da sua cabeça. Eu falei, vamos lá falar com ela. Depois ela falou, mãe, aconteceu um negócio aí. Ela falou, aconteceu. Mas o que vocês querem para ficar calado? Aí nasceu o mensalão. Ela me deu uma bicicleta e um videogame para ele. A gente prometeu que não ia falar nada. Era só criança, gente. 2 semanas depois, a gente foi chegar da escola, 11h30 da manhã. A casa estava vazia, não tinha um móvel sequer. Na hora do almoço, olhamos pela janela. Vocês assistiram aquele filme que está no cinema aí, Se Eu Pudesse Imaginar? Quem olha e mede? Que a mãe pega e vai embora e o filho. Mais ou menos aquilo. Olhamos pela janela e o caminhão estava com toda a mudança. A minha mãe correndo, entrando no caminhão, junto com aquele cidadão. Eu lembro que eu saí correndo. O que você vai fazer? Eu estou indo embora, vou ver minha vida. Eu peguei a minha irmã caçula, que tinha próximo de 5 anos, a Rutinha. Peguei ela no colo e corri. Falei, a senhora está indo embora, deixa a gente. Então leva pelo menos a Rutinha, ela é só um bebê. E pus ela em cima do caminhão. Ela pegou a menina e jogou do caminhão. E fechou a porta. E foi embora. Nós ficamos ali das 11h30 até das 11h30 até as 10h da noite, esperando nosso pai chegar. No chão, cansamos de chorar. E eu aprendi uma coisa. Os meus filhos não choram sem que eu os pergunte, por que você está chorando? Normalmente a gente diz assim, deixa chorar, a criança chora. Eu não deixo. E eu vou lhe explicar por quê. Eu li uma história há muitos anos atrás, eu era ainda jovem. Um jornalista chegou no orfanato, só de bebês, e um silêncio sepulcral, todos acordados. Ele ficou impressionado, falou, peraí, isso aqui só tem criança. Por que elas não choram? Criança ou está brincando ou está chorando. A monitora disse, elas choraram muito, mas viu que ninguém veio, e agora perceberam que não adianta chorar. Perceberam que ninguém vai pegá-las, então elas pararam de chorar. Desse dia em diante eu disse para mim mesmo, meus filhos nunca irão chorar sem que eu esteja por perto. Não importa se é de birra ou de quê, eu vou lá e vou falar, o que você precisa? Por que você está chorando? Não é pai, deixa chorar, não deixa, irmão. Todo show de uma criança, para você essa importância, para eles tem uma linguagem muito profunda. Pequenas coisas vão ficar na memória dele. A April, quando ela crescer, ela vai contar essa história da bolsinha dela. Aquilo é pequeno para nós, mas para ela é como se você perdesse muito dinheiro. E o fato dela ver o pai lutar para reconquistar, a mãe ligar, fica lá. Ó. E nós ficamos chorando ali até 10h da noite. Paramos de chorar. Meu pai chegou, abraçou a gente e foi embora. Pegou a gente, levou para casa de um tio que tinha se divorciado há alguns anos, mas a casa era grande, e deixou a gente ali. Escute isso, estou terminando agora. Esse tio que ficou ali, ele tinha problema com álcool, então todo dia ele chegava e escolhia um de nós para espancamento. Até que um dia ele tentou espancar a mais novinha, a gente fez ele dormir um pouco mais do que o normal, uns 3 dias. E fugimos dali para uma casa de uma outra tia.
Essa tia chamou meu pai veio e trouxe a gente. Vou resumir bem rápido, você lê no livro, vai curar muita gente. Meu pai pegou a gente e foi para Brasília, aonde era o foco das igrejas dele. Mas a igreja, na época, não importa se ele foi vítima, foi, tomou tudo dele, ele ficou sem nada. Eu lembro que ele conseguiu dentro do ônibus 5 filhos, né? O colchão, um fogão e um bujãozinho. Fomos morar lá em um barraquinho com um cômodo, punha o colchão e dormíamos atravessados. Meu pai falou, fica aí, eu vou atrás de recursos. E falou para o meu irmão e para mim, 10 e 9 anos, cuida dos seus irmãos mais novos. Meu pai não conseguiu dinheiro. Então agora ele veio e começou a levar um filho e voltava sem o filho. Levava outro e voltava sem. Levava outro e voltava sem. Ele estava dando. Ficou eu e meu irmão Samuel, que hoje é pastor em Campo Largo, junto comigo. Dei posse a ele. Ele na época tinha 7 e eu 9. Ele pegou e levou a gente para uma chácara e um casal de diáconos que não podiam ter filhos. Ele deu a gente para esse casal. Estava tudo bom, muito maravilha. Até que aconteceu um negócio engraçado. Aquele casal traficava drogas. E punha eu para entregar. Um dia eu apanhei da polícia. E falei, eu não quero entregar mais essas balas. A polícia correu atrás de mim, me bateu. E eu fui duramente, severamente espancado. Chute na cabeça, muito sangue e tal. Eu fugi para uma chácara do lado, de um outro casal de diáconos. Esses eram bons. Não falo de diácono, é coceira, assim. Brincadeira. Eu tenho diácono na minha igreja. E aí, todo dia, 7 horas da manhã, eu ia encontrar com meu irmão na cerca. Meu irmãozinho ficou na outra chácara e eu na outra. Eu ia vê-lo. Um dia eu fui ver meu irmão, ele não veio. O que aconteceu? Vem a mulher, eu gritei, ei, cadê meu irmão? Ela gritou, seu pai veio e levou ele embora. Eu falei, o quê? Meu pai levou meu... E eu? Falamos que você fugiu, sumiu. Pura crueldade. Aí se passou uns 3 anos. Eu naquela chácara. Meu pai conta que deu na cabeça dele, vou voltar lá onde ele fugiu para ver se eu acho ele. Eu estava brincando na rua, de repente vem meu pai ao longe. E me abraça e tal. Pai, o senhor vai me levar embora? Eu vim para te levar embora. Mas eu estou pregando numa igreja. Estávamos pregando numa cidade chamada Gama, 180 quilômetros de Goiânia. Meu pai pregando numa igreja muito grande, um pastor já de idade, uma esposa maravilhosa. No último dia da campanha, aquele pastor virou para meu pai e falou assim, pastor Aparício, eu estou vendo que esse menino não sabe ler, não sabe escrever. O que aconteceu? Deixa esse menino aqui. Olha, nossos filhos já são crescidos, eu tenho um quarto, eu matriculo ele na escola, dou tudo. Eu já comecei a gostar, ele falou assim, eu dou um videogame, a televisão. Meu pai falou, eu vou falar com ele. Eu falei, não precisa, pai, não precisa falar. Meu pai falou, filho, de vez em quando eu venho aqui te ver. Irmão, estava tudo muito bom. Até que esse pastor começou a fazer uma coisa terrível. Uma vez por semana, ele ia na casa de uma irmã. E essa irmã tinha um menino da minha idade. E ele levava eu lá para jogar bola, jogar videogame, para brincar com esse menino. Enquanto ele brincava com a mãe do menino. Eu apenas era a distração. Isso toda semana. Eu lá para 12, para 13 anos, já sabia das coisas. Escute isso. Escute isso. Teve um dia que aconteceu uma tragédia absurda. Você vai ler isso aqui no livro. Eu disse, se você não chorar, você pode devolver o livro. Eu não devolvo o dinheiro, mas você pode devolver o livro. E teve uma tragédia absurda. O camarada foi fazer uma rotatória. Curitiba é rotatória, Goiás é queijinho. O rótula. E o carro dele, um outro carro veio na transversal e bateu no carro dele onde estava a esposa. Ela foi para a UTI. Ficou 8 meses em coma. E enquanto ela estava em coma, ele intensificou agora as idas e vindas na casa da mulher, que era líder de louvor, e o filho era filho dele. Ela era uma amante há muitos anos.
Eu nunca fui ex-nada na minha vida. Eu não conheci o mundo no mundo, eu conheci o mundo na igreja. E um dia eu estou ali sentado à mesa, ele com essa mulher, eu ouvi um papo assim. Ela está saindo do hospital. Não funcionou, vamos pensar em outra coisa. E ele explicando, ele foi fazer a rotatória, ele desligou o carro. Ele provocou o acidente. Aí a outra falava assim, mas você podia ter morrido. Ele falou assim, mas ele também era um advogado. Mas era um álibi. Bom. Mas ela sobreviveu. Ele falou, fazer o quê? E eu amava aquela irmã. Esperei ela se recuperar, ficar ótima. Contei tudo. Mas quem acredita no menino? Mas acabou a igreja, porque ela foi confrontar ele, ele olhou para mim e disse, eu vou te matar. Eu falei, é provável. A chance é grande. Acabou a igreja. A culpa veio nas minhas costas, mas eu não dormi com a mulher de ninguém. Eu apenas soube que ele tentou matar a mulher, que o filho era dele, que a mulher era amante dele, e etc. E a mulher fez um acordo com ele. Você não toca nele, senão eu falo que você tentou me matar. O máximo foi que ele traiu. Resultado. Eu agora estava esperando desesperadamente o meu pai voltar, porque o acordo era que eu iria ficar lá até meu pai voltar. Mas o homem não voltava. Eu dormia com a porta fechada, irmão, um tormento. O homem tentou matar a mulher dele. O que ele vai fazer comigo? Eu com 13 anos de idade. Um dia eu cheguei da escola. A hora que eu entrei na sala, ela não estava. A porta fechou nas minhas costas. Foram, eu não sei bem o tempo, mas eu acho que quase 1 hora de espancamento. Aonde batia a barra de ferro, cortava a roupa e a pele. Soco, cadeira. E ele com uma faca na mão. Ele queria espancar. E ele estava totalmente transtornado, endemoniado. E quando ele disse, agora eu te mato, eu já estava todo machucado. Eu peguei uma cadeira e joguei na janela. E fugi. Fui para a rodoviária do Gama. E fiquei ali quase 30 dias dormindo em cima do papelão. Com as feridas todas infeccionadas. E aquilo foi a minha casa por 30 dias. Ou quase isso. E tudo que eu queria e sabia era chegar na casa da minha avó. Eu não sabia do meu pai, não sabia dos meus irmãos, não sabia de nada. Então a minha oração única era, Senhor, por favor, me leva para a casa da minha avó que eu consigo chegar lá. Minha avó é uma senhora de 90 anos de idade, muito crente. Mas eu tentava entrar no ônibus interestadual, ninguém leva. Entrei várias vezes, me tiraram do ônibus. Um dia o motorista saiu, eu entrei e escondi, já tinha feito isso várias vezes, me tiraram, mas dessa vez funcionou. Eu aprendi uma coisa com Deus, silêncio de Deus não é igual abandono de Deus. O silêncio de Deus é o seu principal sermão. Deus fala calado. Quando José estava no cárcere, Deus parou de dar sonhos para ele, mas dava sonhos para Faraó sobre ele. Quando Jonas estava no ventre do peixe, Deus parou de falar com Jonas, mas falava com o peixe. Se Deus cala, comece a se alegrar. Tem alguém sonhando e vivendo a sua resposta. Eu não ouvia Deus. Deus estava distante. Eu entrei dentro do ônibus, me escondi entre o último banco e o motor. O motorista veio, olhou, estava meio vazio e foi embora. Assim eu cheguei na casa da minha avó. Todo machucado, ferido, como um menino de rua. Minha avó não me reconheceu. Falei, vó, sou eu. E ali eu fiquei na casa da minha avó. Até ir para o sul. Entrei dentro do ônibus. 28 horas. Deus me falou para o sul. Toda a minha bagagem coube numa sacolinha do Carrefour. Uma calça, uma muda de roupa. 28 horas. Cheguei no sul. Deus me mandou ir para o sul. E eu resumo a história. Lá, Deus me abençoou e tal. Você vai ver depois no livro. Mas casado com um filho
Quando meu filho fez 2 anos, Deus me manda ir em Caldas Novas, aonde estaria minha mãe. Eu pego o carro, vou com a minha esposa e meu filho em Caldas Novas. Uma casa, casebre, bato na porta, portão. Quando abre o portão, lá dentro cheio de lixo, uma mulher careca, com a cabeça cheia de feridas, catadora de lixo. Era a minha mãe. E quando eu falo isso, eu não me emociono pela ferida, eu me emociono por ter visto ela desse jeito. Eu já até treinei não me emocionar nessa hora, quando eu prego, mas não dá. Me vem a imagem, ela daquele jeito. Eu não consegui falar nada, travou. Eu voltei para dentro do carro e fui embora. E a minha mulher, muito sábia, silêncio, e eu chorando. Romanos 5:5 diz: o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo. Eu entendi que para eu entender o amor de Deus, o Espírito Santo tinha que me derramar ele no coração. Você pode passar pela vida sem entender a superabundante graça e sem ver o poder aperfeiçoar na fraqueza. Sem entender o amor de Deus. Um dia eu estava deitado. Minha esposa chegou com as crianças. E eu chorava que o tapete estava molhado. E ela olhou e falou: o que foi, amor? Você está bem? Eu falei: o amor de Deus foi derramado no meu coração. Ela: e aí? Eu preciso ir lá na minha mãe. Ela: de novo? Mas agora é diferente. Nós vamos trazê-la. E nós vamos pagar um tratamento para ela. Demos uma casa para ela e damos um salário onde ela compra remédios. Ela nunca pediu perdão. Nunca pedimos que ela pedisse perdão. Juntamos nós, os filhos, e decidimos perdoar. E sequer exigir dela pedido de perdão para não expor ela. Porque perdão é favor imerecido. Você não perdoa as pessoas porque elas merecem, mas porque elas precisam. Perdão é tirar a mão do pescoço quando você tem direito de enforcar. Perdão é renunciar seus direitos. E eu vou concluir o seguinte. Com 19 anos de idade eu casei. Eu não sabia ler, não sabia escrever. Falava zóis, unhas, ouvidos, orelha, tudo com Z. A minha esposa é uma professora. Ela falou: não casei com burro. Eu falei: tarde demais. Terminei os meus estudos com 33 anos. São 18 livros escritos em vários idiomas. Já viajei mais de 70 países. Temos orfanatos. São 256 igrejas, 20 mil membros. 38 anos de idade. Se isso não é superabundante graça, me diga o que é. Se isso não é o poder aperfeiçoar na fraqueza, me diga o que é. Quando Deus quer te promover, Ele põe um gigante para você matar. Histórias tristes para você superar. Vidas difíceis para você vencer. Deus não te deu essa história para você se fazer de vítima. Deus te deu para você mudar a ótica das pessoas com a sua vitória. Nós somos 5. Dos 5 filhos, são 5 pastores. A menininha Ruth é pastora. 5 pastores. Isso é graça. Esses dias eu estava na casa do meu pai. Meu pai falou assim: eu não creio muito em profecia, porque um dia uma irmã chegou e disse: você vai viajar mais de 30 países. Meu pai estava em crise, porque ele disse: eu nunca viajei, nem 2. Na hora eu comecei a chorar e disse: pai, o pecado superabundou em vocês. Foi uma vergonha o que vocês fizeram com os filhos. Mas eu já viajei mais de 70 países. A graça superabundou em nós.
Eu estava entrando num culto, pregando na igreja de um amigo, parou um cara na minha frente. Olhou assim bem, cadê o anel? Você é doutor? Doutor tem que ter anel. Eu falei, que anel, moço? Tá doido? Bebeu remédio, não? Sua maconha está estragada? Eu falei, anel. E ele tirou a aliança e pôs no meu dedo. Eu falei, para. Eu fiquei constrangido, nervoso. Eu falei, senhor, por favor. Ele pegou a aliança e pôs de volta. Foi embora. 6 meses depois, eu voltei na mesma igreja. O cara para na minha frente. E o anel? Que anel, senhor? Ele pôs a mão no bolso e disse, esse. Ele mandou fazer um anel de 12 mil reais. E tirou do dedo e disse, eu tirei a sua medida. Esse anel é um anel profético. Ele olhou para mim, pôs o meu dedo e disse, aonde a sua mãe falhou, a minha graça supre você. Aonde o seu pai falhou, a minha graça supre você. Eu sou seu pai e sua mãe. Ele não sabia de nada. Está guardado o anel. A minha mensagem para você hoje é: Deus é Pai. Um bom Pai. Não é Pai como os nossos pais. Ele é bom. Não importa a sua vida, a sua história, seja pecado ou fraqueza. O poder precisa da fraqueza. O pecado será envergonhado com a graça. Eu quero que você fique em pé.